meninas! Eu sou a Andrineia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. E vamos para mais uma aula do curso de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. A aula de hoje está incrível, vocês não podem perder. Mas não esqueçam de comentar, de curtir e de compartilhar essa aula. A aula de hoje será ministrada pela advogada doutora Tatiane Chipnick. Ela é especialista pós-graduada em métodos consensuais de solução de conflitos, mediação, conciliação e negociação. Vocês não podem perder essa aula. Será uma aula de extrema importância para que vocês possam entender sobre esse assunto. Boa aula a todas! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Tatiane Chipnick e hoje quero compartilhar um pouquinho com os senhores o tema mediação de conflitos. Iniciando aqui o nosso bate-papo dessa noite, eu quero, primeiramente, agradecer a Adrineia Gomes e a Janaína Bueno, coordenadoras do curso de Promotoras Legais Populares, Mulheres e Voz, pelo convite. Com certeza é uma alegria, eu me sinto honrada, porque eu já tive a oportunidade de ser ouvinte em três cursos, e é um grande desafio, né? É um desafio, uma grande responsabilidade, compartilhar o conhecimento com todos os presentes. Com certeza, muitos palestrantes que me antecederam, extremamente habilitados e responsáveis para tanto, e vieram até aqui para contribuir com os senhores e com as senhoras com um pouquinho mais de conhecimento. A ideia nessa noite é trocarmos conhecimento, né? Agregar conhecimento. De que forma eu posso auxiliar para agregar conhecimento a você? Então, essa é a proposta dessa noite, falando um pouquinho da Tatiane. Eu sou advogada, atuante, sou conciliadora e mediadora, devidamente habilitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sou atuante enquanto mediadora, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial. Sou docente dos cursos de mediação, de capacitação, de mediação e conciliação. Sou tutora online dos cursos de capacitação da Cancesp, Cala e da Escola Paulista da Magistratura, aqui em São Paulo. Então, é uma grande honra poder compartilhar com os senhores um pouquinho dessa trajetória de vida na mediação. Tenho a pós-graduação lato sensu em mediação, iniciei o mestrado em resolução de conflitos, também sou graduanda em psicologia, então todo esse conhecimento agregando a mediação, a atuação, para poder dar aos nossos mediandos o melhor. Né? Porque os nossos mediandos, quando vêm até nós, eles sempre chegam com uma expectativa. A expectativa é de serem atendidos, de serem acolhidos. Então, vamos falar um pouquinho deste mundo do que é a mediação de conflitos. Então, de uma forma bem sucinta, eu defini a mediação como uma oportunidade de novos resultados. Porque muitas vezes nós falamos em mediação e pensamos o que será, né? A briga, o conflito, eu quero algo e o outro quer outro algo, como resolver isso, para que vem a mediação, com que intuito vem a mediação. Vamos considerar que o mediar, na sua palavra, ela é ter dois pedidos conflituosos aí. Então, a mediação, ela vem com esse intento de unir esses pedidos e chegar a um resultado que fique bom para todos. Caminhando aqui um pouquinho, então, vamos ao conceito aí apertado, o conceito de mediação a nível doutrinário. A mediação, então, ela pode ser definida como uma forma de solução de conflito, na qual uma terceira pessoa neutra e imparcial facilita o diálogo entre as partes, para que elas construam com autonomia e solidariedade a melhor solução para o conflito. Ou seja, a mediação é conduzida por um terceiro facilitador. Ele não está aqui para dizer o que deve ser feito, mas para facilitar o diálogo, pois com certeza quando se chega numa mediação, muito aconteceu, e as partes precisam aí de alguém para auxiliá-los. O mediador, ele não decide, ele facilita o diálogo. Em meio a um diálogo truculento, em meio nós falamos sempre do ruído de comunicação, em meio a esses ruídos, o mediador, ele vem facilitar esse diálogo. Seguindo um pouquinho aqui,
A mediação, ela chega em sintonia com seus princípios. Novamente, colaborando e não competindo. Ela é um meio de resolução de conflito e ela é aplicada a todos os povos, independente da sua classe, questão social, aonde esteja, né? Ela é multidisciplinar. E o que quer dizer isso? A área de utilização da mediação ela é ampla hoje, então eu posso utilizá-la no meio empresarial, organizacional, familiar, que é o muito comum, civil, combate ao superendividamento, é uma realidade hoje em São Paulo, programas conciliando com a saúde, a mediação atuando na área da saúde, o Sejusc Saúde para fornecimento de medicação, temos hoje é uma realidade, mediação comunitária, muito utilizada nos NUMECs, Núcleos de Mediação Comunitária da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mediação escolar e mediação na área do trabalho. Nós falamos aqui de uma mediação facilitadora. E ainda em outras áreas de conhecimento, né? Conversando com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, cada uma utilizando a mediação dentro da sua expertise, ou seja, a mediação é extremamente ampla, né? E como vamos utilizá-la de modo focado? Hoje vamos falar um pouquinho dela, de toda a sua história. É importante que saibam, né, por que a mediação. A mediação, existe a participação do terceiro facilitador, como eu trouxe para vocês, fundando-se em propor encaminhar soluções para o conflito, deixando a decisão para as partes nessa situação, ou seja, o mediador faz com que se evite a jurisdição, que é muito comum, ou a judicialização, encontrando um ponto de equilíbrio comum, seja pela satisfação, pela transação ou pela renúncia, ou seja, o mediando A com uma demanda, o mediando B com uma outra demanda, ruídos na comunicação e como vamos chegar a um consenso. Um terceiro vai decidir por nós? Não. Então, vem um mediador neutro, imparcial, como facilitador, para organizar essas ideias e auxiliar as partes. O mediador é um auxiliar da justiça, reconhecido pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 149. Ele exerce um relevante papel no desenvolvimento de cidadania, pois facilita o entendimento entre os cidadãos na busca de melhor solução para os seus conflitos. Os ajuda na condução dos processos, nos aspectos técnicos, sempre mantendo a imparcialidade e a objetividade, porque caso não haja acordo, isso prosseguirá. Se for no extrajudicial, provavelmente é judicializado. Caso não se conclua ou se chegue a um resultado exitoso para as partes, porque o resultado quem busca é as partes e é das partes. Se for judicial e não houver o consenso, como seguirá essa toada? Então, é aí que o mediador ele vai trabalhando. Importante trazer aqui ao conhecimento a previsão legal da mediação no Brasil, né? Ela já vem desde os primórdios, há muitos anos sendo atuada, né, sendo uma realidade no nosso país. Doutrinadores trazem aí que desde a década de 70, depois com o advento da lei do JEC, juizados especiais também vêm as conciliações, que é um termo entre conciliação e mediação, uma diferenciação técnica, que vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a mediação ela vem aprovada, então, entrando em vigor em 2015, pela Lei 13.140, que é a Lei da Mediação. E dispõe sobre a mediação entre particulares, como meio de solução de controvérsias, e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. É aí que entra a mediação no próprio judiciário, em outras esferas da administração, que não se restringe hoje ao tribunal, né? Então, a Lei 13.140, em seu artigo 1º, ele considera que a mediação é uma atividade técnica exercida por um terceiro imparcial, sem poder decisório, escolhido ou aceitos pelas partes, que as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Ou seja, o mediador ele pode ser escolhido por uma das partes, né? E veja, olha que interessante o que a própria lei traz. O papel do mediador enquanto técnico é estimular, identificar e desenvolver soluções consensuais. Ou seja, ele não está aqui para resolver, para dizer o direito, para dizer o que um tem e o outro deixa de ter, mas para auxiliar as partes a identificar essas respostas. Ainda temos o Código de Processo Civil,
Em seu artigo 3º, ele traz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito, aí falando a nível judicial. Em seu parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ou seja, se eu já tenho um processo em andamento em que não houve ainda uma sessão de mediação, isso pode vir a ocorrer, isso é previsão legal hoje. No artigo 165 do CPC informa que o mediador, ele atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliando aos interessados a compreender as suas questões, os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprias soluções consensuais que forem benéficas para ambos. Importante trazer alguns princípios que regem a mediação. Na própria Lei de Mediação 13.140 de 2015, nós temos lá o nosso Código de Ética, que nos diz que temos aí alguns princípios norteadores da mediação. Dentre eles, a imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, cuidar para que elas estejam numa isonomia de condições, oralidade, informalidade, autonomia de vontade das partes, elas têm que querer participar, a busca de um consenso, a confidencialidade e a boa-fé. Nós sempre dizemos da confidencialidade, é muito comum dizermos, né, durante a sessão, o que é dito aqui fica aqui, por conta do próprio princípio da confidencialidade. Esses princípios também são trazidos pelo nosso Código de Processo Civil, no artigo 166, no Código de Ética, como eu trouxe dos mediadores. Esse slide é um norte para que vocês consigam depois buscar aprofundar no assunto, quem tiver interesse, né? O nosso tempo ele é um pouquinho curto, então nós temos que fazer aí, caber dentro de todo esse contexto, mas vem todo esse material para que vocês possam, aquele que tiver vontade, tiver o desejo de conhecer um pouco mais, de buscar um pouco mais de informação. Essa é a ideia, compartilhar. Eu não consigo compartilhar o todo, mas de que forma eu posso auxiliá-los para conseguir buscar um pouco mais desta realidade. Então, vamos falar um pouquinho das escolas de mediação. Importante destacar que todas as escolas, nós vamos dizer de 4 delas, não que não tenham mais, mas de 4 que são muito utilizadas, não há uma mais importante que a outra, mas uma se complementa em relação à outra. Quando estamos atuando, nós percebemos que entre elas, elas se comunicam, nós acabamos utilizando todas elas para que tenha uma mediação de fato técnica, que alcance aí o resultado que as partes almejam, né? Então, vamos lá, a escola de mediação, ela corresponde a uma reunião de algumas construções voltadas à melhor compreensão de como pode se dar um processo de mediação. Resumidamente aqui, são possibilidades de abordagem, isso a nível técnico estamos falando. Então, são possibilidades de abordagem que podem ser utilizadas para o bom desenvolvimento do tratamento da resolução do conflito, de forma técnica e adequada. Veja, o mediador, ele atua de forma técnica, né? O mediador, ele tem todo um curso de formação, de 100 horas, estipulado ali pelo Conselho Nacional de Justiça, são 40 horas teóricas, depois 60 horas práticas de estágio, para que ele possa desenvolver um trabalho da forma mais técnica possível, para auxiliar as partes aí ao deslinde da questão. As principais construções aí de escolas de mediação, dentre elas, é a escola tradicional linear de Harvard, tem como característica principal a estruturação do processo de mediação, como funciona toda essa estruturação, as suas fases e ferramentas, separando as pessoas dos problemas, porque as pessoas têm as suas questões, e dentro das suas questões existem um problema. Então, nós vamos trabalhar separando primeiro as pessoas e depois o problema. Temos também a escola de mediação transformativa. A ideia fundamental desta escola transformativa é que a mediação deve ser vista numa perspectiva de busca de resultado de consenso. A ideia de que o conflito não necessariamente seja algo ruim, mas é uma oportunidade para que as pessoas estabeleçam aí padrões, sejam mais adequados para cada um, né?
Veja, eu iniciei lá a minha fala dizendo que a mediação ela é uma oportunidade, ou seja, não é algo ruim. Ela sempre será uma oportunidade de compor, uma oportunidade de implementação da cultura da paz, uma oportunidade de resgatar laços, uma oportunidade de restabelecer a comunicação entre essas partes, uma possibilidade de autorrealização, de uma busca de um resultado que deixe, agrade a todos ali. Então, sempre vendo como uma oportunidade. Dito isso, vamos passar então para a terceira escola, que é a circular narrativa, desenvolvida pela autora Sarah Kuhn. Uma ideia fundamental da escola circular é de que o fundo do conflito tem por trás problemas de narrativas, ou seja, né, cada parte aí no conflito tem uma percepção do que é o seu conflito, em uma narrativa diferente. Então, é preciso tratar essas narrativas. Então, a senhora por trás, olha, vamos tratar a narrativa de A, a narrativa de B, vamos escutar um, escutar o outro. Eu trouxe aqui, inclusive, com cálculos, que é um termo técnico, que é uma reunião individual. Então, eu vou ouvir um, ouvir outro, entender a perspectiva, né? Qual que é a perspectiva, qual que é a percepção de cada um deste conflito, para conseguir aí iniciar nesse auxílio à busca de um resultado. E temos também a escola de mediação avaliativa. Essa escola é aquele que, em terceiro neutro, tem uma abordagem muito mais avaliativa. Ele emite opiniões e considerações sobre o conflito de modo a facilitar e contribuir com as partes. A nível técnico, nós dizemos que essa atuação é muito mais afinco no conciliador. E aí, agora eu trago essa diferenciação, né? Quando estamos a nível de tribunal, nos dias de hoje, nós não temos o termo mediação, né? Tudo que vem do tribunal é conciliação. No entanto, tecnicamente, nós temos essa distinção. O próprio manual do mediador traz essa distinção. Então, o mediador, ele é aquele que tão somente facilita. Ele não vai dar opinião, ele não vai avaliar, ele não vai dizer, ó, faça isto ou aquilo. Ele vai contribuir com as partes e direcionar dentro daquilo que as partes estão trazendo. O conciliador, não. O conciliador, ele já age de forma mais objetiva. Nos casos de conciliação, um exemplo é a tratativa de contrato, prestação de serviço. Olha, A deve, B precisa receber, de que forma podemos receber, vamos fazer isso, vamos fazer conta, vamos propor, vamos conversar sobre isso. Então, essa questão avaliativa é muito mais característica hoje do conciliador, ok? E aí nós perguntamos, então, qual a escola de mediação é mais correta? Então, vamos lá. Novamente, não necessariamente existe uma mais correta que a outra. O que existe são colaborações diferentes, que cada uma pode proporcionar comparativamente com a outra. São reuniões de construções voltadas para a melhor compreensão do conflito, em busca de auxiliar as partes ao melhor deslinde das suas questões. O que se busca, o mediador técnico, atuante de forma técnica, que se preparou, que está ali para compor, para auxiliar as partes. O que se busca é a aplicabilidade da cultura da paz. Isso é política pública no nosso país. Aplicabilidade da cultura da paz. Nós estamos numa constante mudança de paradigma, né? Nós vemos que há muitos anos atrás éramos treinados e estudávamos numa atuação bélica, né, do conflito, da melhor prova, de derrotar o outro. Hoje não. Hoje se trabalha na questão do ganha-ganha, né? Como todos podem ganhar, para que todos não percam. Então, como todos podemos ganhar. E aí nós vemos aí a implementação da cultura da paz como uma política pública do nosso país. Estamos galgando, estamos caminhando, temos muito a aprimorar, muito a crescer, mas o nosso país tem caminhado para ter grande sucesso nessa toada. Então, o que nós temos aí é o resgate de comunicação entre partes, novas construções. Por que novas construções? Nós estamos muito habituados com esse ambiente de tribunal, de mediação, de conflito, e nós vemos muitas vezes que as partes elas chegam totalmente litigiosas, conflituosas. Elas não querem se ver, elas não querem se falar, são muitas questões, né? São muitas questões trazidas, tem toda uma história por trás de uma mediação. Então, muitas vezes, nós trabalhamos e atuamos não em busca de um resultado acordo, eu sempre digo isso, nós não buscamos
o acordo em si. O acordo, o resultado final é consequência do trabalho. Porque muitas vezes o resultado do acordo, um exemplo, né, um resultado do acordo de um processo, não necessariamente vai ter um resultado frutífero. Às vezes não. Mas as partes saem dali se falando, conversando, buscando juntas uma nova perspectiva, uma nova construção de resultado. E aí, quando acontece esse resgate de comunicação, essa nova construção, num novo patamar, numa nova percepção, a nosso dever aí ele vem sendo cumprido, né? De instaurar essa paz, essa cultura do diálogo, de interromper aí com esses ruídos na comunicação e ter uma construção muito mais objetiva, né? Muito mais efetiva. E aí, é muito comum nós ouvirmos e termos esses questionamentos, né? Que tipo de conflito pode ser resolvido numa mediação? São vários os tipos de conflito que podem ser solucionados aí por meio de um acordo, de uma sessão de mediação. Dentre eles, os mais comuns, né, que nós conhecemos. Pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, união estável, reconhecimento e dissolução de união, partilha de bens, demissão no trabalho, né, entre empresa e empregador, empregador e empregado, questões de vizinhança que são tão conflituosas, questões condominiais, a mediação condominial é uma realidade aí grande hoje, a mediação escolar, conflito no ambiente escolar, a mediação na saúde, as questões que estão ali concernem a saúde. Então, são várias áreas em que a mediação hoje atua. Como nós falamos um pouquinho atrás, ela é multidisciplinar. Então, estou praticamente hoje em todo o nosso ambiente, do levantar ao deitar, tudo nós mediamos. Eu costumo dizer que nós mediamos, inclusive, para levantar, não é verdade? Muitas vezes nós queremos ficar um pouquinho mais na cama. Mas aí nós mediamos com as nossas obrigações, com os nossos deveres, com o trabalho que nós temos que cumprir, com a nossa família. Então, nós mediamos o tempo todo. E aí, numa forma mais técnica, nós trazemos aí essas possibilidades. E aí, pode me perguntar o seguinte: onde eu devo ir para participar de uma sessão de mediação? Então, eu digo para você, se você quer decidir mediar e se for a nível de tribunal, olha, eu não me sinto segura a fazer extrajudicial, não confio, eu prefiro, eu preciso de uma chancela do Estado, eu preciso do Tribunal de Justiça me auxiliando. Então, você pode procurar o Sejusc da sua cidade, né? Eu deixei aí logo abaixo o link, clicando nesse link, copia e cola aí no seu navegador, você vai ter acesso a todos os endereços, telefones dos Sejuscs, se não tiver na sua cidade, provavelmente tenha numa cidade muito próxima, então procure aí o auxílio do Sejusc. Normalmente a entrada do tribunal às 13 horas, entre as 13 e as 17 horas, você pode ir tirar toda a informação, será muito bem atendido, os profissionais eles são habilitados para tanto, e te darão aí o norte de onde procurar, o que fazer, como trazer a outra parte para mediar. Lembrando que tem que haver consenso, né? A outra parte tem que querer participar. A mediação por si só já é uma reunião consentida. Então, as partes têm que ter autonomia da sua vontade, né? Olha, tudo bem, eu acho que eu não quero judicializar essa questão, eu não quero onerar mais o judiciário do que já está, são tantos processos, tão moroso, é isso que nós vemos na realidade. Então, eu quero fazer extrajudicial. Como eu posso fazer? Procura um mediador capacitado, devidamente habilitado, né, inscrito no Tribunal de Justiça, nós sempre recomendamos isso, ou ainda uma câmara privada, que também é uma realidade hoje no nosso estado, né? Câmaras privadas que estão aí disponíveis para conduzir a conciliação extrajudicial, muitas delas aí habilitadas, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. Então, mais uma vez, eu deixo o link abaixo, das câmaras que são reconhecidas e habilitadas pelo nosso Tribunal do Estado de São Paulo. Olha, Tati, é o seguinte, não tenho nenhuma questão para mediar, tá tudo tranquilo, tudo em paz, família está em paz, relação de trabalho está tudo certo, vizinhança está tudo ok, não tenho nada a mediar nesse momento. Mas eu me interessei muito com essa questão de ser mediador. Como eu posso começar? Como eu posso ser um mediador? A primeira coisa, fazer o curso de formação, né?
Como eu falei um pouquinho atrás, é um curso de 100 horas, 40 horas teóricas. Hoje, a maior parte das instituições formadoras dão esse curso na modalidade online, o que facilita muito, né? Então, você pode procurar a escola, se inscrever, faz as 40 horas online, depois tem estágio prático, que é indispensável também. Deixei mais uma vez o link de todas as instituições formadoras, para que vocês procurem informações de como podem fazer este curso, ok? Olha, não quero mediar, também não quero ser mediador, mas olha, enquanto PLP, eu me interessei muito pelo assunto. Eu quero divulgar sobre esse material, eu quero falar sobre mediação. Eu quero trazer para outras promotoras legais que não têm conhecimento. Eu quero dividir um pouco do que eu sei, um pouco do que eu aprendi, um pouco que foi dividido comigo neste encontro. Como eu faço? Então, você pode também clicar nesse link do Tribunal de Justiça. Lá tem a página Mediação e Conciliação, onde vai agregar e acrescentar muito conhecimento. A nível de mediação, de conciliação, de cursos formadores, de instituições formadoras, de câmaras privadas, da oficina de parentalidade. Então, tem muito conhecimento que pode se agregar. Pode agregar a você e agregar ao outro, que muitas vezes eu e você não precisamos, mas aquele que está à nossa volta, ele precisa. Mais uma vez, para conhecer um pouco mais sobre mediação, a diferenciação entre mediação e conciliação, deixo o link para vocês do CNJ, né, Programas e Ações de Conciliação e Mediação, e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu fui muito sucinta, foi rápido o nosso encontro, para dar aquele gostinho de quero mais, mas dizer que a mediação, ela vem como um presente. Ela vem como um presente porque quando nós mediamos, quando nós auxiliamos o outro a encontrar um resultado exitoso, a dizer, olha, poxa, você me deu um norte que eu não sabia para onde ir. Então, quando nós conseguimos contribuir à vida do outro, muito mais somos nós que agregamos, somos nós que crescemos com todo esse conhecimento, com todo esse dividir do conhecimento que é muito rico, né? Na realidade, nós lidamos com todo tipo de cidadão, né? Nós vamos lidar com cidadãos de forma mais simplória, nós vamos lidar com cidadãos muito mais abastados, no entanto, as questões que norteiam são sempre as mesmas, né? Que é o ruído na comunicação, a dificuldade da escuta, porque eu não tenho uma escuta ativa. Nossa, Tati, o que é isso? É conseguir escutar o outro de forma efetiva, uma escuta qualificada, uma escuta efetiva, o outro saber que está sendo escutado, isso é tão importante. E na correria do dia a dia, e isso é legítimo para todos, é muito difícil escutar, né? Tem uma frase que diz o seguinte, quisera fizéssemos cursos de escutatória, né? Nós estamos muito habituados a fazer o curso de oratória, mas deveríamos fazer o de escutatória. Rubens Alves, é o Rubens Alves quem traz essa fala. Então, quisera nós fizéssemos o curso de escutatória. O mediador, ele é aquele que fez o curso de escutatória. Ele está preparado de forma técnica para escutar, para compreender e para facilitar este caminho tão tortuoso que é chegar a um resultado, que muitas vezes traz sofrimento, traz angústia, leva anos para que as pessoas consigam aí se compor ou encontrar uma solução. O mediador, ele vem de uma forma tão incrível, né? Devidamente preparado, é óbvio, para auxiliar essas partes, né? São anos, já são 9 anos de atuação na mediação, e com certeza eu sempre cresci. Com cada questão em que eu tive o privilégio de mediar, fui eu quem cresci, fui eu quem aprendi, me doar é crescer um pouco mais, é muito incrível. E a PLT em si é essa doação, né? É a doação de dizer, olha, eu sei um pouco mais, eu posso te auxiliar, eu te estendo a mão, né? A promotora legal popular, ela é a mediadora que tem em si, né, esse afinco de estender a mão, de dizer, olha, eu não sei o que fazer, mas eu sei aonde indicar para que você vá. Talvez eu não tenha a resposta, mas, olha, eu ouvi uma palestrante dizendo que tem como te auxiliar. Olha, eu vi o doutor falando lá na palestra que tem uma solução.
Então, nós, enquanto promotoras legais populares, eu me coloco como promotora legal que sou, estamos aqui para dividir esse conhecimento tão rico. E a mediação em si, ela traz essa possibilidade de escutar, auxiliar, facilitar, segurar na mão e, junto com as partes, construir novos resultados. Resultados esses que, com certeza, são exitados para as partes, não é para o mediador, porque são as partes que estão ali naquele conflito. A vida do mediador, acabou a sessão, ele segue para a próxima. Agora, os mediandos não. Eles precisam de uma realização, eles precisam de uma solução, eles precisam ser empoderados nos seus papéis, né? Para que, quando houver um outro conflito, seja aquele mesmo, algo de uma outra qualidade, de um outro assunto, ele consiga, por si só, resolver as suas questões. Veja que o papel do mediador, ele é extremamente de responsabilidade, pedagógico, né, do cuidado, de escutar, dizer, olha, acho que é por aqui, né? O que você me diz, o que você me traz? Vamos gerar opções, vamos escutar essas partes, o que elas têm, vamos um escutar ao outro, quais são os interesses, quais são as questões, quais são os interesses que estão por trás aí de todas essas questões norteadas na mediação. Então, vamos tratar, vamos caminhar juntos, vamos tentar entender, né? Nós falamos do quis, questão, interesse e sentimento. Qual questão que te trouxe? Qual de fato o interesse? E o sentimento por trás dessa questão? Então, vamos caminhar aí para entender tudo isso e chegar a um resultado. Nós sempre dizemos que, isso a nível de judiciário, né? Nós sempre dizemos que quando recebemos uma mediação, nós sempre levamos à parte. Veja, vocês têm a oportunidade de resolver. Se não resolverem, ok, está tudo certo. Mas um terceiro resolverá por você. Nós sempre levamos essa reflexão. Será que de fato um terceiro que não me conhece, que não sabe das minhas necessidades, ele vai julgar de uma forma que de fato vai atender a minha perspectiva ou vai atender a minha necessidade ou aquilo que eu esperava como resultado? Muitas vezes não. Muitas vezes nós nos frustramos. Então, a mediação ela vem como uma oportunidade de dizer, poxa, peraí, sou eu quem estou dentro da situação, eu posso resolver, né? De que forma eu posso resolver? E aí nós vamos construindo. Eu digo que cada sessão é um castelinho. É um castelinho que nós vamos agregando tijolinhos, tijolinhos e construindo um novo resultado. Dito isto, eu quero agradecer muito a oportunidade novamente de ter estado com vocês, de ter compartilhado um pouco de todo este conhecimento, dizer que é muito mais amplo, é muito mais complexo, é muito mais longo, mas acho que foi um gostinho para dizer, olha, hoje nós temos a conciliação, nós temos a mediação, nós temos o extrajudicial, que, poxa, o judiciário está tão lutado, está tão difícil, está tão moroso, né? Como posso fazer? Nós temos o extrajudicial para resolver também. Então, é validar estas possibilidades de resolução do conflito, seja pela conciliação, seja pela mediação, seja pela arbitragem, que são as mais comuns, utilizadas e conhecidas no nosso país, né? Fiquem à vontade para fazer contato, mandar e-mail, estou aqui para esclarecer dúvidas, contribuir com vocês, e novamente, agradecendo pela oportunidade, que com certeza é muito rica de compartilhar o conhecimento, né? Nós sempre dizemos, nós conversamos entre colegas aí, mediadores, e nós dizemos que compartilhar o conhecimento é muito rico, é muito caro. E não é muito caro a nível de dinheiro, não tem a ver com isso. Tem a ver com dizer, olha, eu tive a oportunidade, mas eu dou agora a oportunidade para você quando eu digo para você o que aprendi, né? Então, dividir esse conhecimento é muito caro nesse sentido, de, poxa, eu poder trazer para você um pouquinho do que eu aprendi na minha carreira, na minha caminhada, e você trazer para mim aquilo que você aprendeu, e juntos unirmos esforços. Ah, mas eu vou unir esforço para quê? Só para mim? Não. Pelo contrário, né? A promotora legal popular, ela vai replicar este conhecimento. Nós somos multiplicadores do conhecimento. Com certeza, ao longo destes anos,
Ao longo destes 9 anos atuando enquanto mediadora, eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas incríveis, né? Eu sempre digo da minha família, seja os Quitaquera, São Miguel, nós nos tornamos uma grande família. São pessoas que agregam a nossa vida, que nós caminhamos juntos, que nós construímos juntos, né? Muitas vezes o mediando, aquele que nós estamos ali auxiliando, nós não veremos nunca mais, mas aqueles que estão conosco nessa toada sempre estão agregando e dividindo. Então, é uma honra, é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco desta caminhada, dessa história. Novamente, foi só um pouquinho, foi só um gostinho para entender que existe a conciliação, existe a mediação, entender que nós mediamos o tempo inteiro, mas que há uma forma técnica de o fazê-lo. Isso a nível de mediação e lei de mediação hoje estipulada no nosso país. Gratidão, gratidão, vou encerrando aqui o material, quero agradecer mais uma vez a vida de cada um de vocês. Espero encontrá-los em outro momento, em outros cursos, que a gente possa agregar muito uma à vida da outra ou do outro, temos homens promotores também, que a gente possa agregar, a gente possa dividir conhecimento, a gente possa crescer juntos, né? Crescer juntos aí para auxiliar o outro nas suas questões, né? Veja, não é muito comum, né? Ter quem nos estenda a mão nos dias de hoje. Nós vivemos momentos tão complexos, dias tão turbulentos, que nós desconfiamos de tudo e de todos. Isso é legítimo, né? Mas ter quem nos estenda a mão, que tenha um pouquinho de conhecimento para agregar, para dividir, isso é muito rico. Então, que a gente possa ser esta mão, né? Que a gente possa ser essa mão, que a gente possa agregar ao outro, que a gente possa juntos crescer em conhecimento, em auxílio, com esse coração de doar. Olha, eu posso doar, eu posso fazer um pouquinho mais. Eu não preciso da ajuda de um mediador, tá tudo certo comigo. Mas a minha vizinha precisa, a minha prima precisa, a minha conhecida precisa, a minha colega do trabalho precisa, e elas não sabem como socorrer, né? De onde se socorrer. Então, nós trouxemos hoje um pouquinho aí. Olha, eu preciso mediar, preciso resolver um conflito. Posso ir no extrajudicial, posso procurar o judiciário no seu Sejusques. Essa já é uma realidade. E as colegas, muitas colegas advogadas que atuam hoje, extremamente atuantes, têm tido aí o privilégio de aprender um pouco mais de mediação, de contribuir, de auxiliar, de trocar este conhecimento. Novamente, gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Espero vê-los no outro encontro com outro tema, conciliação, arbitragem, enfim, são diversos os temas. Mediação familiar tão rico, um tema tão amplo, né? Novamente, hoje foi só um gostinho para que a gente possa buscar conhecer um pouquinho mais. Gratidão a todos vocês, sucesso!